A seguir, Hora da Notícia. O resultado da audiência entre Semeato e representantes dos trabalhadores com ações na Justiça do Trabalho aqui em Passo Fundo. As dificuldades que o IBGE de Passo Fundo vem enfrentando na área central da cidade é que poucas pessoas recebem as equipes para as pesquisas. Você quer ser um empreendedor, tem uma ideia bacana, mas está faltando um pouquinho de coragem e também de iniciativa? Nós vamos falar sobre a terceira edição do Startup Day UPF com o coordenador do evento, o professor Anderson Neckel. E ainda o que as mulheres escrevem. Essa é uma coletânea lançada em Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, é 20 de março, é hora da notícia. A gente começa o programa de hoje falando das dificuldades que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui de Passo Fundo, vem enfrentando para realizar as pesquisas na área central da cidade. A coleta de dados, que são as entrevistas realizadas em todos os municípios do país, servem como base para diversos estudos que vão muito além do censo demográfico. Celular na mão, prancheta, colete e crachá. Esses são os recursos indispensáveis para o Adler fazer o trabalho de campo dele. Mas nos últimos dias não tem sido nada fácil. Oi, aqui é um prédio residencial? Não, é tudo comércio aqui? Os três são sala comercial? O Adler é agente de pesquisa e mapeamento do IBGE de Passo Fundo. A primeira abordagem que ele faz é bem simples, só para pegar o nome e contato, para, se necessário, marcar uma entrevista um outro dia. Tenta entrar em contato com o síndico, com algum responsável do edifício, né? Que existem prédios que não tem síndico. Entrando em contato, a gente procura depois entrar em contato com todos os moradores, né? Para ver se realmente os apartamentos estão ocupados, se eles estão vagos. E a gente procura falar com as pessoas para ver se elas seriam moradoras permanentes ali no prédio, né? Além dele, mais 7 agentes fazem esse trabalho em Passo Fundo, em outras 26 cidades da região. Os dados recolhidos nas entrevistas, que levam em média meia hora, servem para diversas pesquisas do IBGE. A principal delas é a que revela o índice de desemprego. Mas todo esse trabalho de levantamento não tem sido nada fácil. A grande dificuldade que nós tenhamos na coleta das informações é o acesso aos edifícios. Por exemplo, nesse primeiro momento, a gente precisa somente o nome da pessoa e o telefone para posteriormente fazer o contato e, se for possível, marcar a entrevista para levantamento. E também a gente já está se preparando para o censo demográfico, uma mega operação que é o censo demográfico de 2020, onde a gente vai ter os recenseadores que também irão em todos os prédios do município de Passo Fundo. Quando o IBGE fazer entrevista, ele não cobra, ele agenda antes, vê com a pessoa que hora ele pode ir lá. A gente procura ter um bom senso e bom relacionamento com o informante. Esse é o nosso objetivo. Reconhecer um agente do IBGE é fácil. Ele sempre está identificado e com o carro do Instituto. Em caso de dúvida, é possível ligar ou pesquisar o nome no site. As informações passadas na primeira abordagem são enviadas para uma central no Rio de Janeiro, onde é feita uma seleção das pessoas que devem ser entrevistadas. E a obrigatoriedade da prestação de informações e o sigilo estão previstos em lei. Ninguém veio aqui investir numa empresa sem saber o perfil da população, a distribuição de renda, o número de habitantes, mão de obra, educação. Então, isso leva a convergência de pessoas vir para Passo Fundo, vir morar em Passo Fundo. E será o grande desafio para nós agora em 2020, confirmar hoje essa população de mais de 200 mil que nós tenhamos efetivamente, e o censo mostrar a realidade, que é a estimativa, apenas um trabalho que o IBGE faz de coeficiente, de outros crescimentos que a gente faz, outros índices, para chegar ao crescimento da população. Mas o censo ele vai chegar em todo local onde tem pessoas morando. Então, a gente pede a colaboração, que quanto melhor, perfeito nós fazer esse levantamento, melhor o Passo Fundo vai ter projetos e retorno de verba para o município. Você sonha em ser um empreendedor, tem uma ideia bacana guardada, agora está faltando coragem, está faltando iniciativa?
Olha só, você não pode perder essa oportunidade que a UPF está dando para ajudar a potencializar esse projeto que você já sabe que vai dar certo e pode ser aí um grande negócio. Está chegando a 3ª edição do Startup Day. O que é e como participar desta ação é o que a gente vai saber agora com o professor aqui da UPF, coordenador do evento, Anderson Neckel. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente quer primeiro começar entendendo o que é o Startup Day. O Startup Day ele é uma imersão, né, com foco no empreendedorismo para fazer com que as pessoas potencializem criatividade, pensem um pouco mais na inovação e se superem nessas 24 horas, né? Então, além de ser um aprendizado próprio, né, é um momento que elas podem utilizar para pensar em novas possibilidades, daqui a pouco vir a ser empreendedor, abrir o seu próprio negócio, né? Então, a gente tem um pouco dessa dinâmica aí nesse evento. Bom, vamos trazer um exemplo prático. Okay. Uma determinada pessoa deseja fazer docinhos para vender e ela pode participar do Startup Day. Que benefícios ela vai ter a partir do momento que ela para pensar como serão os docinhos, quais os diferenciais, para quem vender, como fazer o marketing? É um pouco disso tudo? É um pouco disso tudo. A ideia é fazer as pessoas que têm uma ideia potencializar essa ideia, pensar no mercado, pensar em alternativas e pensar em outras alternativas, né? A gente fica fazendo que o participante ele fique pivotando o tempo inteiro, né? Buscando novas soluções a partir de uma solução já pensada. Pode ser uma ideia super simples, como essa que eu dei agora, e até mesmo um negócio um pouco mais complexo. Isso. O evento ele tem um desafio, né? Então a gente direciona esse desafio para os novos planejamentos, porque ele começa algo do zero, né? Mas ele pode depois utilizar a própria ideia dele dentro dessa metodologia para pegar esses conceitos e decolar. É isso que a gente espera. Você falou em imersão, isso quer dizer 24 horas acordado num processo muito bacana, e intenso também. Intenso. 24 horas de intervenções, a gente criou uma metodologia própria justamente para fazer com que as pessoas se mantivessem ativas durante essas 24 horas e literalmente as pessoas permanecem ativas. A gente tem alguns gatilhos de ativação das dinâmicas, então pode contar que é um evento divertido, atrativo, tem todo esse caráter de ser algo totalmente fora do convencional. A gente já está na 3ª edição e a cada edição vocês vêm aprimorando e trazendo novidades. Tem novidade agora também? Temos novidade na nossa premiação. Nós, a partir desse ano, a gente faz parte do circuito de Startup Day que vai estar ocorrendo em todo o estado. Então, como é uma competição, uma equipe vencedora, ela vai para uma final estadual em Porto Alegre em novembro. Ela recebe mentoria de alguns empresários a nível estadual até julho para aprimorar a ideia. E depois, lá em novembro, lá em Porto Alegre, a melhor do estado ganha como premiação uma imersão no Vale do Silício. Então, essa é uma parceria com a Multibis Fábrica de Negócios, uma empresa de Porto Alegre, que está proporcionando para o Startup Day da UPF essa possibilidade. Pode participar tanto individualmente com a sua ideia ou organizar essa ideia com um grupo. Isso. As inscrições elas são individuais, mas você já pode ter um grupo formado ou formar um grupo na hora, né? Por que não interagir com pessoas de outras áreas, com outras formações, com outros níveis de conhecimento? Por que não? Pode ser uma oportunidade de alavancar ainda mais a ideia. São esperados quantos participantes? Nós temos 300 vagas para competição, né? Fora isso, a gente tem toda a nossa equipe de apoio. Nossa equipe de apoio é uma equipe muito grande, multidisciplinar, que envolve mais ou menos 100 pessoas só de apoio. Então, o evento tem uma projeção bem bacana em relação à multidisciplinaridade. Tem algum exemplo concreto de algo que foi proposto na 1ª edição ou na 2ª edição do Startup Day e que acabou acontecendo depois na prática? Temos. Todas as ideias que a gente considera que tem potencial de mercado, potencial de crescimento de mercado, a gente convida a vir para o UPF Parque e a gente pode citar aí o case do Clique Profissional, né? Então, é um aluno da administração do 7º nível aqui da UPF, que que tinha uma ideia inicial, participou da 1ª edição 2017 e pôde, a partir disso, pensar em uma nova perspectiva, saiu do evento, buscou uma série de auxílios e hoje ele tem o empreendimento funcionando, né? Que é um portal que reúne... É um portal que encurta o caminho aí entre prestador de serviço e usuário, né? De todos os sentidos aqui da nossa região. Ele
Começou, lógico, aqui por Passo Fundo e está expandindo, né? Que bacana. Quem tem interesse, só para a gente encerrar aqui, inscrições, como pode fazer para buscar outras informações? Isso, nós estamos com o nosso portal da UPF, né? É o www.upf.br/startupday. Todas as informações, todas as inscrições lá pelo portal, inscrições até o dia 31 de março. Que bom, muitíssimo obrigada, sucesso, a gente vai estar lá durante algumas horas também acompanhando. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado. O resultado da audiência entre a Semeato e representantes dos trabalhadores com ações na Justiça do Trabalho é o que a gente vai saber agora no quadro Fatos com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Thaís, os advogados de ex-funcionários e também funcionários da Semeato não aceitaram a proposta de pagamento das ações trabalhistas feita pela empresa. No entanto, as negociações seguem em aberto com a possibilidade de acertos individuais ou em grupos. A negociação está andando. A Justiça do Trabalho vai seguir o cronograma já estabelecido no processo, que inclui, entre outras coisas, a liberação de um crédito de 7 milhões de reais a ser rateado entre os credores. O valor deve ser liberado entre abril e maio e o dinheiro ainda não foi pago porque a Justiça aguarda a empresa desocupar o imóvel que foi leiloado. Trata-se de um imóvel da Fábrica 5, localizada na saída de Passo Fundo para Amaral. Esse imóvel foi arrematado pela Comercial Zafari, que pretende instalar no local parte do centro de distribuição. Eu sigo aqui com informações da Justiça do Trabalho, só que agora, Thaís, uma curiosidade. O uso de tecnologia ele traz benefícios quando bem utilizado, não é? No município de Marau, a juíza Marcela Casanova Viana Arena usou o WhatsApp para fazer um acordo em processo trabalhista que tramitava desde março de 2017. O trabalhador que ajuizou a reclamatória reside agora no Mato Grosso e não teria condições ou teria dificuldades para comparecer à audiência em Marau. A juíza sugeriu a criação de um grupo no WhatsApp, que foi aceito pelas partes, e a ferramenta proporcionou a solução consensual do conflito de uma maneira muito célere. A conciliação foi homologada agora no dia 7 de março e o trabalhador já recebeu a primeira parcela do pagamento, que foi dividido em 4 vezes. Que sensacional, hein? Muito legal. Zulmara, obrigada pelas informações. Eu quero aqui te desejar ótimas férias. Descanse por 15 dias e depois a gente vai estar te esperando. Tá certo, a gente Obrigada. retorna no começo de abril. Obrigada. Olha, e o que as mulheres escrevem é o que a gente vai contar depois do intervalo. Vamos falar sobre a coletânea de textos da editora Desdêmona, aqui de Passo Fundo. Nós já voltamos. O outono começa hoje às 6h58 da tarde e já chega com queda na temperatura. Veja então na previsão como fica o tempo amanhã e também na sexta-feira. Tempo nublado na quinta-feira com possibilidade de chuva no decorrer do dia, mínima 11, máxima 20 graus. A sexta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 12 e máxima 23 graus. O programa Painel, que foi ao ar ontem à noite aqui pela UPF TV e pela Rádio UPF, falou sobre feminismo. Que movimento é esse que ganha cada vez mais adeptos e que ainda gera tantas controvérsias e até mesmo algumas polêmicas? Olha, o programa acabou falando também sobre o papel da literatura na luta feminista. O programa vai ser reprisado hoje às 11 da noite e também amanhã às 10 da noite. O painel é sempre ao vivo na terça-feira às 8 da noite. A gente mostra agora um trecho do programa. É claro que o feminismo está associado a movimentos que reivindicam direitos, né, os direitos humanos, igualdades, olha, o feminismo não está interessado só na mulher branca de classe média, ele está interessado na pessoa que está na periferia e que talvez não conheça isso. O que é um assédio? Em que momento ela é violentada? Muitas vezes essas mulheres não reconhecem isso.
Mas então, como o feminismo está vinculado a movimentos que, por sua vez, dialogam com esses direitos humanos, ele é atrelado muitas vezes à esquerda. Se o feminismo, questões de fato, ideológicas, não é? Partidárias. Exatamente. Se ele tivesse que ser acoplado, digamos, em algum espaço, ele estaria mais para a esquerda do que para a direita. Mas ele está além da esquerda, né? Ele é mais radical, eu penso que ele é mais radical nas suas reivindicações. As mulheres sempre escreveram, né? A palavra sempre foi uma coisa muito nossa. O que a gente não fazia com muita frequência era publicar. E até utilizava pseudônimos, né, masculinos para poder publicar. Não se tinha muitas oportunidades. Por exemplo, só para dar um exemplinho rápido, aqui no Brasil, 70% dos autores publicados são homens. Isso não significa que as mulheres não escrevam. As mulheres só não são publicadas. Esse dado é atual, Luciana? Esse dado é de uma pesquisa da professora Regina Dal Castanhé, da UNB. Ela traçou o perfil por muitos anos dos autores e das editoras brasileiras. 70% são homens. É um índice muito elevado. Muito elevado. Homens, a média é 50 anos, brancos, eixo Rio-São Paulo. Aí você já tem uma ideia. Porque a informação, ela é a base de tudo, né? E hoje eu vejo que as redes sociais, elas trazem muitos conflitos. E esses conflitos são trazidos pela falta de informação dos conceitos do que é o feminismo. Para a mulher, escrever é um ato político e publicar o que se escreve, um ato político em dose dupla. Essa frase é da escritora brasileira Conceição Evaristo, que, aliás, já esteve aqui em Passo Fundo, foi na última Jornada Nacional de Literatura. Sua fala retrata bem o que significa para uma mulher ter um livro publicado no Brasil. Com um mercado editorial formado majoritariamente por homens, livros publicados por mulheres acabam muitas vezes ficando de lado. Mas esse não é o caso da coletânea O que as Mulheres Escrevem, da editora Desdêmona, daqui de Passo Fundo. Olha só a reportagem. Aos 20 anos, a Érica publicou seu conto pela primeira vez. Ela tem a escrita como hábito há muito tempo, mas até então seus textos quase não tinham sido lidos por ninguém. E poder mostrar ao mundo as coisas que escreve foi libertador. Escrever é um processo dolorido, é um processo de se desnudar, de mostrar tudo que está ali guardado e dar espaço para pessoas, todos os sexos biológicos que se identifiquem com o gênero, é muito marcante, é muito, muito legal. Mas a Érica não está sozinha nessa jornada. Ela é a mais jovem das autoras que compõe a obra As Coisas que as Mulheres Escrevem, produzida em Passo Fundo pela editora Desdêmona. Na coletânea, temos textos de 62 mulheres que vêm de todo o país e também aqui de Passo Fundo. São poesias, contos e crônicas que retratam os desejos, os medos e a alegria de ser mulher. A editora Desdêmona existe para publicar livros exclusivamente femininos. De acordo com uma pesquisa publicada em 2017 pela Universidade de Brasília, o perfil dos autores brasileiros é o mesmo de 1965. Nas grandes editoras, 70% das publicações são de homens. A jornada dupla de trabalho das mulheres é apontada como uma das razões. Mas elas escrevem sim e escrevem muito. Tanto que a editora já projeta um próximo livro para publicar contos ficcionais e de fantasia, escritos somente por mulheres. O futuro para as mulheres precisa ser de fala, precisa ser de ocupar espaços. Então, o que a editora Desdêmona faz é tentar equilibrar esse nosso presente, né, que está muito desequilibrado, que está muito desigual. Então, a gente sabe que a maioria dos escritores publicados são homens e a gente acha que as mulheres escrevem. Sim, o que as mulheres escrevem é relevante, então a gente quer dar voz às mulheres. Até lá, o incentivo à escrita se consolida na cidade. É um sonho realizado pela professora e escritora de outras obras Pitiugini, que também tem um conto na coletânea. Assim, para que possamos ter uma boa viagem, devemos sentar no trem, no lugar que julgamos ideal, para enxergar e não apenas olhar a paisagem. Sentar nas primeiras filas de bancos e, de preferência, à janela. Já chegou o tempo de termos o direito adquirido de sentar à janela. Dali, calmamente, vamos apreciando o tempo que certamente vai passar mais devagar.
é a voz mesmo das mulheres num mundo da literatura em que homens são os majoritários, os que mais escrevem. Nesse novo olhar que a gente vai conseguindo perceber que nós estamos mudando. Aos poucos a gente está fazendo a diferença e estamos fazendo as pessoas nos ouvir melhor. É esse o ato político de escrever defendido pela escritora Conceição Evaristo. O ato político de ainda ter que abrir caminhos para outras mulheres. Quem consegue ir um pouquinho adiante abre espaço para as outras. Né? Eu acho que é por aí, né, que a gente lida com essas coisas. Qualquer um pode escrever, mas publicar é que é o complicado. Mas é o processo político de me impor como mulher, como pessoa, como escritora. Eu continuo escrevendo e pretendo continuar publicando. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia, ele repete sempre à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã, ao 12h30, ao vivo. Até lá.